Boa noite, galera, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com mais algumas dicas para a gente aproveitar esse tempo de quarentena, para a gente se desenvolver, para a gente produzir, para a gente se preparar para aquilo que nós vamos enfrentar depois dessa quarentena, né? Sabemos que o cenário não vai ser um cenário muito bom economicamente falando, né? Mas nós somos responsáveis pela nossa realidade, nós criamos a nossa própria realidade. Então, dependendo de como nós vamos agir, de como nós vamos enfrentar essa situação, é que nós vamos colher os frutos dos nossos trabalhos, né? Como vocês sabem, eu sou pastor, sou missionário aqui na Costa Rica, também sou coach. E algum tempo atrás, há um ano e meio atrás, eu fiz um sermão sobre o cego Bartimeu, que está lá no capítulo 10 e no versículo 46 do apóstolo Marcos. E ele ensina algumas práticas que servem para nós no nosso dia a dia em relação a esse contexto que nós estamos vivendo. Independente se você crê em Deus, se você não crê, se você é ateu, se você praticar esses princípios, eu tenho certeza que você vai entregar resultados melhores, você vai produzir mais. O texto fala que existia um homem chamado Bartimeu e ele era totalmente excluído da sociedade, ele vivia num caos. Trazendo para a nossa realidade, nós estamos vivendo num caos, principalmente vamos viver um caos econômico, né? A economia mundial vai ser abalada, já está sendo abalada. Então, Bartimeu ele vivia num caos, ele não tinha família, ele morava na rua, ele era cego e as pessoas rejeitavam ele. Mas o que ele fez para sair daquela situação adversa? Ele ouviu falar que Jesus estava ali em Jericó, que era a cidade que ele residia, e ele clamou por Jesus. Então, o que nós aprendemos na prática com Bartimeu e que vai nos ajudar nessa situação que nós estamos vivendo? A primeira coisa que Bartimeu fez foi agir. Tenho falado isso, né? E eu costumo dizer a frase do Paulo Vieira, que é um coach, um escritor bem conhecido aí no Brasil, que fala: quem tem poder, quem age, né? Então, nós não podemos ficar lamentando as situações, assim como Bartimeu não ficou lamentando: eu não tenho pai, eu sou cego, Jesus não vai me ouvir. Mas ele agiu, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o que aconteceu? Jesus ouviu o cego clamando. Mas ele ouviu por quê? Porque ele agiu. Então, se você, como eu, ficar só reclamando do governo, reclamando das situações adversas, reclamando do patrão porque vai cortar um pouco do salário, ou porque você perdeu o emprego, ou reclamando da família, ou de alguém que não tem ajudado você, e você não agir, a tua situação vai ficar crítica. Então você tem que agir, você tem que pensar: o que eu posso fazer, né? O que eu vou aprender? Se essa pandemia fosse um professor, o que a pandemia está me ensinando? E você agir de acordo com aquilo que você tem procurado para a sua vida. Por quê? Porque você e eu, nós criamos a nossa realidade. Então, Bartimeu, ele agiu. Então, a gente sempre tem que estar agindo, a gente tem que estar se movimentando, a gente tem que estar evoluindo, a gente tem que estar crescendo, a gente não pode ficar mais parado esperando que as coisas, a economia, o governo, as igrejas vão fazer algo para nós. Até Deus, ele nos dá essa liberdade de nós agirmos de acordo com aquilo que é a nossa missão de vida. Então, Bartimeu, ele agiu. A segunda coisa, ele tomou a responsabilidade para ele. Ele sabia que se ele não fizesse algo, ele ficasse transferindo, se ele ficasse transferindo culpa para os outros: meu pai e minha mãe que me deixaram nessa situação, me abandonaram, eu nasci cego, por que Deus eu nasci cego, por que isso, por que aquilo, e ele ficasse transferindo a culpa da situação dele, ele não ia alcançar a cura que ele alcançou. Então ele teve autorresponsabilidade. Então nós devemos se responsabilizar pelas nossas vidas. Vai depender de você agir e você se responsabilizar. Se você ficar chorando leite derramado e ficar botando culpa nos outros, você sempre vai transferir a responsabilidade para os outros. Então a responsabilidade é nossa. O que eu vou fazer na crise? Se eu perdi o emprego, se está difícil a situação, se financeiramente as coisas não estão como estava antes, eu tenho que pensar em algo, falar: agora é responsabilidade de mim. O que eu posso fazer para mim ter uma renda nova, para mim evoluir, para eu agregar mais valor nos meus produtos, nos meus serviços que eu presto? Como líder, o que eu vou fazer para ajudar
né, as pessoas que estão sobre a minha liderança, influenciar mais. Como que eu vou influenciar mais? Assumir a responsabilidade. Se você é líder, principalmente, você tem uma responsabilidade maior, porque você está cuidando de pessoas, pessoas estão embaixo da sua liderança e eles vão esperar algo de você, e você não pode jogar a culpa na crise. Você tem que dar algo para eles, você tem que se responsabilizar, então você tem que buscar algo novo. E a última coisa, ele teve fé. Até Jesus falou que a tua fé te curou, né? Então nós temos que crer que apesar dessa situação, eu tenho acreditado e eu tenho fé que eu vou sair dessa situação melhor do que eu entrei. Por que que eu vou sair dessa situação melhor do que eu entrei? Porque eu vou aprender a lidar comigo mesmo. Eu vou assumir a responsabilidade que eu não vou se abalar. Eu tenho agido, eu tenho procurado estudar, eu tenho procurado evoluir, eu tenho procurado estar mais perto de Deus, eu tenho procurado caminhar mais com Deus, eu tenho procurado ajudar mais pessoas, porque existem mais pessoas que estão em situações pior do que a minha, da minha família. Então eu creio no cuidado de Deus, eu creio na mão de Deus, e eu também creio que através da minha ação e da minha autorresponsabilidade, quando tudo isso acabar, a gente voltar à nossa rotina diária do nosso dia a dia, as coisas vão melhorar. Por quê? Porque eu estou investindo nisso. Então eu creio também no fruto do meu trabalho. Não é só a crença de fé, a crença religiosa, mas você acreditar em você também. Deus nos ensina que se a gente crê, né, como o tamanho de um grão de mostarda, a gente vai falar para um monte, sai daqui e vai para lá. E se você crê no potencial que está dentro de você, na força do seu trabalho, na tua inteligência, nas suas habilidades, na sua força interior, que todos nós temos uma força interior, você acreditar nisso, você exercitar essa sua fé, a gente vai colher bons frutos desse tempo que nós estamos passando, dessa pandemia, né? Uma boa noite a todos, até o próximo vídeo, né? E se você precisar de qualquer coisa, uma conversa, uma orientação, uma sessão para conhecer como que funciona coach, trocar uma ideia como que é o trabalho missionário aqui na Costa Rica, me chama no direct que eu estou à disposição sua, hein? Um abraço e Deus abençoe.